Oi, gente, eu tô aqui hoje nesse vídeo para dar continuidade dos vídeos que eu fiz anteriormente, né, sobre meu crescimento espiritual, sobre meu conhecimento com a religião, com Deus, né, sobre toda essa trajetória que eu passei para chegar até a igreja evangélica e sair dela, e realmente conhecer a Deus. Eu só conheci a Deus de verdade quando eu saí definitivamente da igreja evangélica. Mas foi um processo meio doloroso, porque eu me via assim perdida, eu me via assim sem chão, porque tudo que eu acreditava estava dentro das religiões, porque eu acreditava que eu ia encontrar a Deus dentro das religiões. E não encontrei, né? Eu não encontrei, assim, eu não tive aquele contato com Deus, eu não pude, assim, sentir a presença de Deus, assim, verdadeiramente, saber qual que é a minha missão, saber, né, qual que é o sentido da vida. Eu não consegui, até aquele momento, saber qual que era o sentido da vida. Então eu quis me afastar de tudo. E naquela época eu comprei um terreno ali no litoral. E atrás do meu terreno é a Mata Atlântica. E na frente é a praia. Então é um lugar assim maravilhoso. Mas o terreno em si, o terreno é bom, mas a casa em si que tem no terreno é uma casa muito ruim. Mas mesmo assim eu quis ir morar nela. Eu queria me afastar de tudo e de todos. Eu sentia aquela vontade imensa de me afastar, de entrar dentro de mim, né, de compreender verdadeiramente o que eu estava fazendo aqui, né, por que eu estava aqui. E eu me mudei para lá, comprei aquele terreno e fui embora para lá, mesmo sem ter condições de moradia, porque a casa realmente estava caindo aos pedaços. Então dei uma arrumada lá como eu pude, né, e fui morar lá. Mesmo assim, não, minhas filhas não aceitando, a familiares mais próximos não aceitando, eu fui. Porque existia muitas pessoas da igreja ali onde eu morava. Então a igreja era do lado, então as pessoas iam conversar comigo, falavam que eu estava em depressão, que eu tinha que ir para a igreja, e eu não queria ir para a igreja. Só que eles não compreendiam que eu não queria. É como se eles não aceitassem que você saísse da igreja, então eles não aceitavam e queria de qualquer forma me convencer de que eu estava errada e que a igreja era o caminho certo. Mas eu definitivamente já tinha chegado à conclusão que aquele não era o caminho. Fui morar lá no litoral, neste lugar que atrás era tudo mato, a Mata Atlântica, então assim, para mim é maravilhoso. E na frente a praia. Então tem um muro, né? Então ali no terreno, ali eu ficava à vontade, tranquila. Apesar de não ser seguro, se alguém quisesse pular lá, não tinha segurança nenhuma, mas eu quis morar lá, né? E passei lá um ano maravilhoso, né? Entrando dentro de mim mesmo, né? Podendo me conectar comigo, né? Então, assim, para mim, assim, foi maravilhoso. Eu entrei ali, gente, na realidade, num método caverna, que eu vim descobrir depois, que existe esse método que você se afasta, né, das pessoas, se afasta de opiniões alheias, né, e entra mesmo dentro de si, faz uma autoanálise, um autoconhecimento, reflexões, né, então existe mesmo isso, mas eu não sabia, eu fui totalmente inconsciente e entrei nesse método caverna. E ali, em uma das noites, né, eu já estava ali assim, bem conectada com a natureza, bem conectada com todo aquele universo mesmo da natureza e com as minhas plantações, com minhas ervas, né? Comecei a me conectar bastante com a terra, né? Comecei a fazer um jardim, comecei a fazer várias coisas assim que mexia bastante com a terra. E teve uma noite que era uma noite de lua cheia e estava muito quente naquele dia, assim, uma noite maravilhosa. E eu sentindo muito calor, né, porque eu mexia sempre na casa, arrumava uma coisa ou outra ali sozinha, eu tava me sentindo muito bem. E eu tava com muito calor, o que eu fiz? Lá não tinha água encanada, que a gente usava a água da cachoeira. Então eu tinha um reservatório de água da cachoeira ali no meu quintal, né, então tinha um tonel, sabe, um recipiente grande, bem grande, onde eu armazenava ali água da cachoeira. E eu senti vontade de tomar banho com aquela água da cachoeira, né? Então, peguei o jarro, comecei a jogar água, né? Eu tava ali nua, ninguém tá vendo, tô sozinha, tranquilo.
comecei a me jogar aquela água da cachoeira no meu corpo, olhando para a lua, e eu fui sentindo assim uma conexão com a lua, né, que eu nunca tinha sentido. Eu sempre gostei muito da natureza, sempre assim me maravilhei com as fases da lua cheia, lua crescente, sempre achei muito bonito, né, as estrelas, o céu. Mas naquela noite eu me conectei verdadeiramente como nunca tinha acontecido na minha vida, né? Porque eu comecei a olhar, achar lindo, né? Conforme eu jogava água e eu olhava para cima, eu via a lua e achava aquilo lindo. E eu sentia assim uma alegria muito enorme vindo dentro assim do meu ser, sabe? Assim, aquela alegria, aquela paz interior. E eu olhando para aquela lua e aquela lua muito brilhante, assim, muito clara, como se ela estivesse chegando cada vez mais próximo de mim, ou eu indo cada vez mais próximo dela. E eu fui entrando naquela vibração e eu comecei a dançar naquele quintal com aquela lua cheia, maravilhosa, como se eu saísse verdadeiramente de mim, sabe assim? Eu não consigo descrever para vocês aqui no vídeo como que foi aquilo, como que foi aquela experiência, mas foi a experiência mais maravilhosa que eu tive na minha vida, essa conexão que eu nunca imaginei que poderia acontecer, sabe, aquele sentimento, eu nunca poderia imaginar que poderia acontecer aquele sentimento. Então eu estava lá naquela conexão, nua, tomando aquele banho com a água da cachoeira, como se eu canalizasse, sabe, aquela concentração de energia. Então assim, foi assim uma experiência que eu não consigo descrever, mas eu queria deixar aqui para vocês que foi uma experiência maravilhosa, como se eu, a lua e todo o universo fosse um só. Então naquela noite assim eu não consegui nem dormir, porque eu fiquei maravilhada com o que aconteceu, com aquilo que eu senti, com os meus sentimentos, né, com tudo aquilo que aflorou no meu corpo, aquela alegria, aquela paz, aquele sentimento maravilhoso de olhar para a lua e ver aquela mata ali atrás também, como se eu fizesse parte. E que hoje eu sei que realmente nós fazemos parte, né? Somos um só, né? A gente, o universo, a natureza, somos um só. Mas até o momento eu não conseguia entender aquilo. Só entendia que era uma gratidão incrível que eu sentia dentro do meu ser, né? Então aquela noite assim foi um marco na minha vida. E dali, depois daquela noite, daquela experiência incrível que eu tive, daquela conexão, foi como se tirasse um peso e que eu entendesse o que eu vim fazer aqui. E dali em diante, as coisas começaram a fazer sentido. Como se tivesse tirado um véu, né? Como se abrisse uma cortina de véu e eu visse realmente qual que é o sentido da vida. Né? O sentido da vida é aquela alegria, é aquela felicidade, é aquela conexão, né? Saber que você, o universo, é um só, que você sente, não é procurar somente em letras, mas em sentido, né? Então a minha intuição se abriu naquele momento, sabe? E depois daquele momento foi se abrindo mais coisas, sabe? Foi como se fosse assim, colocar milho de pipoca numa panela e ele começar a estourar. Então aquilo começou assim a pipocar conhecimento. Então eu encontrava livros que vinham me trazer conhecimento, eu encontrava vídeos que vinham me trazer conhecimento, apareciam cursos que vinham me trazer conhecimento, então eu fiz curso de ervas, né? Então banhos, chás, calda-pés, então eu fiz aquele curso de ervas, me aprofundei mais, né? Na energia da erva, energia de cura, energia mesmo, né, nos cristais, nas pedras, fiz curso de cristais, fiz curso de reiki depois que eu voltei para cá também, porque ali, depois de um ano que eu morei naquele lugar, eu voltei para cá por causa de trabalho, né? Então, chegando aqui, se abriu uma oportunidade de curso de reiki, porque eu comecei a entrar nesse universo, né, das terapias holísticas de cabeça, e eram oportunidades que se apareciam. Né? Então, como se eu estivesse procurando algo e tivesse encontrado. E realmente eu encontrei. Aí eu encontrei o sentido da vida. O sentido da vida é você ter uma conexão direta com Deus. Não está nas religiões. Né? Então, hoje eu sei que a minha conexão com Deus não está em nenhuma religião. A minha conexão com Deus está eu diretamente com o divino. Então, hoje eu entendo que eu tenho a minha centelha divina.
né? Que Deus é o Criador e eu sou a co-criadora de tudo. Então, eu faço esse vídeo aqui porque eu quero que vocês entendam. E eu tenho certeza que algumas pessoas também estão passando por isso, já passaram. Algumas pessoas tiveram essa experiência maravilhosa, né? Então, se vocês tiveram, vocês comentem aqui, que eu quero saber também, né? Então, aproveita, se vocês estão assistindo esse vídeo e tá agradando vocês, então deixa o seu joinha aí, curta esse vídeo. Se faz sentido para vocês isso que eu tô falando, se inscreva no canal, porque eu vou estar sempre trazendo mais conhecimento, porque eu resolvi fazer esse canal para trazer todo o conhecimento que eu adquiri, né? Então, eu tenho muitos e muitos conhecimentos que eu não consigo colocar. Para mim ainda tá difícil eu fazer os vídeos, para mim tá difícil eu passar tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu tenho aprendido, porque a gente está numa jornada de aprendizado eterno, né? E eu aprendo, vocês aprendem, nós aprendemos juntos. Então, a minha intenção aqui é passar todo o meu conhecimento, fazer uma grande egrégora mesmo, né? Dos despertados, né? Porque, assim, o que eu acredito, que eu tive uma expansão da consciência, um despertar espiritual. E eu acredito que muitas pessoas estão passando por isso, né? Porque essa é uma era do despertar. Essa é uma era da gente abrir a nossa visão. Então, muitos estão despertando. Muitos estão nesse processo de despertar espiritual. Muitos estão nesse processo da expansão da consciência. E como eu sou mais uma de vocês, né? E eu tenho essa vontade, né? A minha missão de vida é realmente passar o meu conhecimento. Então, por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo. E eu quero que vocês venham comigo, né? Conte a sua experiência também, né? Vamos dividir, vamos fazer uma grande família dos despertos. Sabe por quê? Porque, assim, eu encontro uma dificuldade muito grande, que eu estou nesse caminho, né? Eu começo a entender, eu estou entendendo como que funciona a lei do universo, né? O que Deus é, o que Ele traz pra gente, né? Que Ele é o Deus e nós somos os deusinhos, porque a própria Bíblia, né, nos fala que Deus nos fez a imagem e semelhança. Quando ele fala isso, que muitos ali que são estudiosos da Bíblia, que muitos são os pregadores da palavra, não conseguem entender ou não conseguem passar, eu acho mais fácil não conseguir entender mesmo, que isso é o próprio Deus falando, que nos criou como deuses. Então, assim, ele é o Deus criador e nós somos os deusinhos, os filhos de Deus, né? Por isso que ele nos criou a imagem e semelhança e ele deixou ali escrito. Né? A mesma coisa quando Jesus ele fala, né, que vocês farão obras maiores do que as minhas. Então, Jesus ali está dizendo que os milagres continuariam. E qual que é o milagre? O milagre é a nossa cocriação, porque o que eu acredito eu atraio. Quanto mais eu penso em algo, mais eu atraio. Seja bom, seja ruim. Então, nós somos os co-criadores. Então, nós cocriamos, Deus criou o universo e nós cocriamos a nossa realidade. Então, a gente atrai pra gente aquilo que a gente emana. Então, se eu penso direto em coisas ruins, eu atraio coisas ruins. E se eu penso em coisas boas, eu atraio coisas boas. E é aí que tá essa divisão que a gente tem de conhecimento. Pra gente conseguir entrar no fluxo do universo e atrair as coisas boas pra gente, porque atraindo a gente vai estar sempre, né? Então, dependendo do que a gente pensar, dependendo do que a gente vibrar, dependendo do que a gente emitir, é o que a gente vai trazer pra gente. Então, a gente está aqui nessa egrégora para aprender a pensar o melhor, a vibrar o melhor, né? Os sentimentos que a gente tem, de ser os sentimentos melhores para a nossa vida, saber que eu atraio a minha saúde, eu atraio cura, eu atraio prosperidade, eu atraio as bênçãos, eu atraio coisas ruins, eu atraio a pessoa com que eu vou me relacionar, eu atraio a casa que eu vou morar, eu atraio o carro que eu vou dirigir, eu atraio o não carro, a não casa. Então, assim, e isso é uma troca que nós temos, eu e você. Então, quando eu estou aqui falando para você, você também tem experiência para passar para mim. Então, eu tenho um caminho a percorrer e você pode ter outro caminho a percorrer, mas a sabedoria é a mesma, né? A gente vai co-criar na mesma forma.
Então, eu posso ter sucesso nessa área, você ter sucesso nessa, mas de qualquer forma a gente tem que estar prestando atenção no que a gente quer. E amando e agradecendo, né? Aprender a ter gratidão pelo que a gente tem, né? Sabendo que quanto mais a gente tem gratidão, mais a gente consegue aquilo que a gente é grato. Quanto mais eu sou grato pela minha vida, mais vida eu tenho. Quanto mais eu sou grata pelo alimento, mais alimento eu tenho. Quanto mais eu sou grata pelo dinheiro, mais dinheiro eu tenho. E começar também a quebrar como que eu vou falar para vocês? Quebrar um pouco do que a gente tem, essas crenças limitantes, sabe? Aquilo que a gente sempre aprendeu e começar a reaprender, começar a reformular a nossa vida. Então, a gente sempre ouviu que dinheiro não dá em árvore, que tem que batalhar muito para poder ter dinheiro. Então, começar a reprogramar a nossa mente, né? Porque se a gente atrai, então a gente tem que estar aberto para o fluxo do universo para que ele venha fácil para a gente, para que ele procure a gente, porque dinheiro é energia, como nós somos energia e tudo no mundo é energia. Então, toda essa sabedoria, ela está aí para a gente aprender e vivenciar. E ela está aí para a gente passar. E o que eu estou trazendo aqui para vocês é passar aquilo que eu aprendi. E é muita coisa e no final é simples, né? Porque assim, é muita coisa porque tem muito conteúdo desse universo que tá aí pra gente. A cada dia parece que tá vindo mais, parece não. Tá vindo mais porque nós estamos numa nova era. E é a era do conhecimento, é a era da expansão da consciência, né? Então o conhecimento tá aí, ele vai estar vindo muito mais rápido, muito mais forte pra gente. Né? Então eu quero ter contato com as pessoas que estão nessa mesma vibe, com as pessoas que estão despertas. Por isso que eu vim aqui para o YouTube, para conversar com as pessoas que se interessam por isso. Porque infelizmente, às vezes as pessoas que estão ao nosso redor não conseguem entender o que a gente está querendo passar. Quando a gente fala assim, não, mas você não tem que sofrer para ter dinheiro, porque você vai atrair o dinheiro. Aí a pessoa, por isso que você está louca. Mas quem já está com essa consciência consegue entender o que está sendo dito, o que a gente está falando. E eu tenho certeza que se você está nesse vídeo é porque você já tem essa consciência. Se você chegou até aqui, é porque você já consegue ver dessa forma. E eu quero ter essa conexão com essas pessoas que conseguem entender. Eu gostaria muito de passar para as pessoas que eu amo esse conhecimento que eu tenho. Que as pessoas comecem a expandir sua consciência, mas eu não posso fazer o despertar espiritual de outra pessoa, porque cada um tem o seu tempo, né? Então eu tô no meu tempo de despertar, de aprender, de explanar o que eu aprendi. E tem as pessoas que estão do meu lado que não estão nesse tempo. E às vezes com você acontece a mesma coisa. Você tá passando por esse despertar e às vezes você acha que você tá maluca, porque as pessoas que estão ao seu redor não entendem o que você tá falando, não aceitam o que você tá falando. Né? Então, por isso que eu venho aqui, para a gente formar uma grande família. Né? E eu agradeço a cada um de vocês que assistiu o vídeo até aqui. E peço, se inscreva no meu canal. Vamos aqui criar uma grande egrégora. Vamos trocar conhecimento. Então, muitas coisas eu não consigo falar aqui, porque o vídeo já está muito longo. Mas eu vim aqui para deixar para vocês aonde eu cheguei nessa minha jornada de querer encontrar qual o sentido da vida. Então, que hoje eu me sinto muito feliz, plena e realizada, porque eu consegui encontrar qual o sentido da vida. O sentido da vida é a gente ser feliz. O sentido da vida é a gente saber que Deus, ele não está lá longe, não está lá no céu, ele está aqui com a gente. Deus, ele está em todos os lugares. Ele criou tudo, todo o universo para o nosso benefício, para que a gente fosse feliz. Né? E eu acredito, sim, que a gente tem várias vidas. E eu hoje acredito que eu sou uma alma antiga, porque várias coisas que eu tenho aprendido são coisas como se eu já conhecesse. Então, assim, são informações que vêm na minha mente como uma cachoeira mesmo de coisas, né? Então, eu ainda estou tentando colocar tudo num lugar. Né? Eu vou fazer mais vídeo para vocês, né, com mais conteúdos, e vou buscar sempre me aperfeiçoar mais para passar para vocês com mais claridade. Vou continuar colocando vídeo aqui, me acompanhem, se inscreva no canal para o YouTube entender que
tem pessoas interessadas, para o YouTube também mostrar para você cada vez que eu fizer um vídeo novo. E eu vou buscar ali trazer vídeos mais explanados, mais explicativos, né? Então esse vídeo aqui eu estou eufórica querendo falar para vocês, né? Essa parte do meu despertar espiritual. E eu agradeço vocês ter ficado até aqui, que vocês sejam muito abençoados. Continuem por aqui, sempre ouvindo meus vídeos, vou estar sempre postando, não vou deixar de postar e vou buscar ser mais didática nos próximos vídeos, tá? Beijos de luz para todos vocês, gente. Obrigada!